Olá, meu nome é Patrícia, sou uma pessoa autista e tenho uma mãe narcisista. E hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei que a minha mãe havia chamado a polícia pra mim. E quero trazer alguns pontos de algumas coisas que aconteceram. Esse da minha mãe ter AVC, meu pai foi na casa dela pra ajudar a trocar um chuveiro e também trocar algumas peças que tinham dado problema, né? E nesse dia que ele foi na casa dela, depois de fazer todos esses trabalhos, a minha mãe começou a reclamar de mim, dizendo que eu deveria ir pra casa dela ajudar com a faxina da casa. O meu pai nisso acabou me defendendo, disse que a Patrícia não tinha como, porque eu trabalho, eu estudo, e eu só tenho realmente os finais de semana pra fazer qualquer outro tipo de coisa. Uma coisa que é importante salientar, eu sou uma pessoa autista, tá? Então, muitas vezes eu tô em shutdown nos finais de semana por causa da sobrecarga, às vezes, que eu tenho da faculdade. Eu faço faculdade atualmente na sexta de noite, no sábado de manhã, e também faço uma pós-graduação online. Então, muitas vezes eu tô em shutdown. Então, o final de semana, muitas vezes eu utilizo pra poder descansar. Outro detalhe é que eu não moro com a minha mãe desde os 18 anos, eu tenho 34 anos. E eu tenho uma outra casa, uma casa que eu também tenho que ajudar com meu pai. Apesar dele ser todo o meu suporte aqui, dele me ajudar um monte, a gente divide as tarefas. Então, muitas vezes, é no final de semana que eu tenho pra poder ajudar um pouco. A minha mãe então não aceitou o que o pai falou, disse que ele tava me protegendo, que tava me defendendo, e nisso eles brigaram, e acho que até o AVC, mais ou menos, eles não estavam muito se falando mais. Aí, quando ela veio aqui, né, quando ela teve AVC, eu trouxe aqui pra casa pra cuidar, eu expliquei pra ela, né, normalmente as coisas que me geram gatilho por causa do autismo, é que não era pra ter briga aqui em casa, que é pra evitar discutir. O pai também, ele não fica gerando briga aqui em casa, o pai super entende também as coisas que acontecem, que não era pra fazer alguns barulhos desnecessários, algumas coisas, sabe, desnecessárias, porque toda a situação. Mas assim, algumas coisas parecia que ela fazia de propósito ali pra gerar algum tipo de crise, pra gerar algum tipo de problema. E aí no Natal, a gente pediu pra ela não ficar dando alimento pras cadelinhas. E o pai pediu primeiro, daí depois eu pedi, e aí ela ficou brava porque a gente pediu isso, e aí subiu, simplesmente não deu mais feliz, subiu brava, não deu mais feliz Natal pra ninguém, ficou lá e não falou mais com ninguém. E aí teve um outro dia também que a gente foi até a casa dela pra pegar algumas coisas, né, que tava faltando, e a gente disse pra ela que não era pra ela ir pra casa dela pra fazer faxina, ela tem um AVC, ela tem que se cuidar, não pode. Qual foi a primeira coisa que ela chegou quando ela foi pra lá? Fazer faxina. Só que aquela coisa, ela é uma mulher adulta, ela sabe o que ela faz, a gente não pode impedir ela, eu não sou o responsável por ela, então infelizmente eu tive que deixar ela fazer, senão rola toda aquela briga e auê. Só que mesmo assim, depois no carro, começou a rolar briga, né? Porque ela arrumou alguma coisinha ali pra iniciar a discussão, e aí eu pedi, não discuta no carro, porque isso tá me fazendo mal. E aí chegou um momento ali que eu tive que, inclusive, dar um berro pra parar, né? Porque senão não entendia que não era pra discutir no carro, até porque discutir no carro ali, a gente pode acabar batendo, né? Aí meu pai, pra não ter mais problema, ele pegou e depois não ficou mais aqui em casa, foi pra casa da namorada dele. E aí desde então ela ficou aqui sozinha comigo. E aí chegou um belo dia que ela resolveu chamar a polícia. Dizendo que eu estava mantendo ela em cárcere. Que daí foi aquela situação que ela foi ali pra baixo, porque ela queria ir pra casa pra fazer faxina. Eu não aceitei, tipo, disse, não vou pagar o teu Uber. Se tu for, é por tua responsabilidade. Ela não aceitou e aí chamou a polícia, porque ela queria que a polícia, na realidade, levasse ela até a casa dela, por incrível que pareça. A polícia veio aqui, atestou que, tipo, não havia nenhum tipo de cárcere, não tava mantendo ela em cárcere aqui dentro. E aí eu deixei ela ir. Eu acabei pagando o Uber pra não me incomodar mesmo, porque, tipo, aquilo já tava me fazendo mal. Eu precisava trabalhar, inclusive, eu tava num dia que eu tava trabalhando, porque eu trabalho home office, então eu precisava trabalhar, aquilo estava me incomodando e, tipo, já queria resolver logo a situação. E daí eu paguei o Uber, bom, vai pra casa. Só que desde então, a gente não teve mais aquele diálogo, porque pra mim isso foi a gota d'água. Outro detalhe também que eu tinha conseguido algumas fisioterapias aqui pra ela, né? Algumas consultas, porque aqui o sistema de saúde é um pouquinho melhor que na cidade dela. A gente não mora na mesma cidade, né? Tipo, dá uns 30 minutos de ida, mais 30 minutos de volta. Outro ponto que é bem viável de eu ir fazer faxina na casa dela, né? E ali na cidade dela não tem fisioterapia. O que tem é aqui. E ela não foi nenhuma. Ela simplesmente não foi. Aí essa semana ela tava reclamando que não tava conseguindo fisioterapia na cidade dela. Eu falei, mas mãe, eu consegui as fisioterapias pra ti. Por que tu não foi? E aí começou a gerar todo um mimimi, começou a fazer todo aquele escândalo. Aí eu comecei a falar algumas coisas, e ela começou a dizer que eu era mentirosa, e aí começou tudo de novo, né? E aí eu vejo, assim, no Facebook, muitas vezes ela postando sobre a gente tá defendendo o agressor, ou que, tipo, falando sobre Maria da Penha. Só que assim, e aí eu até já falei isso pra ela, acusação de falso crime é crime, quem estuda direito, quem é da área jurídica sabe disso. Então assim, por isso que eu falei no último vídeo, que eu tenho muito medo do que ela vai fazer. Porque eu tenho quase certeza absoluta que ela vai chegar lá numa delegacia e vai dizer que o pai agrediu ela, que não é verdade, né? Porque nunca sequer chegou perto dela, pra tentar atingir a minha e minha irmã, né? E sabe qual é o brabo, né? Se fosse pra atingir apenas pra chamar atenção, ou tipo, ai, tu não tá me dando carinho, se fosse alguma coisa disso, né? Se bem que eu nunca recebi nenhuma palavra de carinho dela nos últimos anos. Mas tudo leva a crer que na realidade ela só quer alguém pra fazer faxina na casa dela, gente, pelo amor de Deus. Ela quer uma empregada, ela tá fazendo todo esse show, esse auê, porque ela quer uma empregada dentro de casa. Só que assim, a gente vive uma situação que o que eu tenho dentro de casa foi as coisas que eu conquistei com o meu trabalho, mas eu não tenho empregada dentro de casa, é a gente que faz, entendeu? A gente tem uma vida normal, uma vida de uma pessoa que trabalha, estuda e aí conquista as coisas, então, tipo, não tem como.
Ah, outro detalhe também, né, para as pessoas, ah, mas vocês não ajudam a tua mãe. A gente paga luz, a gente paga água, a gente paga telefone. Muitas vezes, quando ela pede, a gente paga os medicamentos também. Ela recebe o BPC Loas, né? Que acaba sendo um salário inteiro. Então, aquele salário que ela tem, ela só utiliza para alimentação dela e para as coisas dela. Outras coisas que são, como se chama assim, os gastos básicos de uma casa, como se diz, que é luz, água, telefone. Quem arca e quem paga somos nós. Só que todos os anos, né, desde sempre, ela sempre espalhou no Facebook pros amigos dela que a gente abandonou ela, que ela passa por dificuldades, sendo que não passa sempre quando ela precisa de alguma coisa a gente ajuda, que ninguém vai visitar ela. E, tipo, sempre, quando eu podia, eu tava indo lá. Só que, às vezes, eu não posso. E ela nunca veio. Nunca, na realidade, ela se coçou pra vir aqui me visitar. Na realidade, desde os meus 18 anos, ela nunca me falou assim, filha, posso ir na tua casa? Não. Nunca recebi uma mensagem assim, nunca. Então, assim, é mentira atrás de mentira, é picuinha, é briga. Então, são coisas que estão se tornando meio que cotidianos e não dá mais, sabe? Virou a gota d'água. Infelizmente, essa semana, pra mim, me sobrecarregou o máximo e por isso que eu resolvi falar sobre isso, explanar sobre isso. Porque era uma coisa que eu guardava muito pra mim, mas não dá mais, sabe?